Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Hoje temos novidade no programa, e não é a convidada. Hoje a novidade é que o apresentador sou eu, Alexandre. Né? Os nossos amigos, o Cido e o Xavier, eles tiveram um contratempo, né? Então hoje eu vou tentar fazer as vezes deles aqui, mas de um jeito um pouco diferente, né? E hoje o nosso tema é fraternidade, né? É a fraternidade, a participação da nossa companheira de trabalho da Rádio Web, a Soninha Santos, e a convidada especial, que é a Monique Papa. Eu vou pedir, né, primeiramente para a Soninha, né, fazer as considerações aí do programa de hoje, Soninha, e depois eu vou passar a palavra para a Monique. Por favor, Oi, Soninha. gente, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O tema hoje é bem abrangente. Espero que nós possamos sanar todas as dúvidas e passar para vocês um programa bom e de muito ensinamento. Obrigado, Soninha. Monique, por favor, as tuas considerações iniciais. Olá, bom dia, Alexandre, bom dia, Soninha. Estou muito feliz em estar aqui novamente, né? Como o Alexandre falou, não é a primeira vez que estamos aqui, e para falar desse tema tão agradável, tão gostoso, que a gente precisa ainda trabalhar muito, né? Então, precisamos aí olhar a Jesus e utilizar ele como exemplo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês todos que estão nos assistindo e nos acompanhando. Ô, Monique, obrigado, né? Bom, você é da casa, né? Como diz o Xavier, né? Você faz parte da família agora, né? E até aproveitando essa proximidade aí, né? Familiar, né? Da família espiritual, eu vou te pedir, né? Como a gente faz em todo começo de programa, a gente sempre começa com uma prece, né? Porque é um trabalho em que a gente pede, né, a ajuda dos nossos mentores, aqueles mentores da nossa rádio, os nossos mentores pessoais, para que a gente possa transmitir o nosso conhecimento, aquilo que nos for trazido com a maior propriedade possível, né? Então, Monique, por favor, se você puder nos brindar com a prece inicial, a gente agradece. Vamos lá, então vamos agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo auxílio da nossa espiritualidade amiga, que possamos ser mais tranquilos e que possamos ser iluminados aqui nos nossos esclarecimentos, que assim como a oportunidade do dia de hoje, possamos daqui para frente trabalhar e exercitar essa questão da fraternidade, desse olhar para com o próximo, e que assim, unidos nessa energia, unidos nesses pensamentos positivos, possamos iniciar mais esse trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje, né, é fraternidade. O Xavier costuma fazer uma pequena introdução, então eu não vou, né, fugir desse caminho que ele adotou, né? Então, para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, né, já posso ver aqui, bom dia, né, o João Luiz Baízi, que é nosso companheiro de trabalho da rádio, bom dia, Tânia Mara, né, bom dia a Maria Pedroso, né? A gente fica muito contente que vocês estejam acompanhando a gente já desde o princípio, né? Mas o tema de fraternidade, ele é, como disse a Soninha, ele é uma coisa muito ampla, né? E para que a gente tenha uma referência, porque fraternidade, né? Fraternidade é uma palavra que se origina do latim, da palavra frater. Frater em latim quer dizer irmão. E essa palavra, então, ela traz para a gente, né, fraternidade, que é aquela convivência entre irmãos, aquela convivência como se fôssemos irmãos, a convivência pacífica, uma convivência de pessoas que têm o mesmo objetivo comum e trabalham juntas para chegar a esse objetivo, né? E a humanidade, ela é uma grande fraternidade, ela é uma família muito grande, né? Embora possamos ter diferenças de ideias, diferenças de doutrinas religiosas que professamos, diferença de cor de pele, diferença de idade, de orientação sexual, nós somos irmãos, nós somos todos oriundos do mesmo Pai, que é Deus, né? Nós somos criados, como diz o livro dos Espíritos, somos criados simples e ignorantes, fomos criados todos iguais, né? Todos com o mesmo potencial de crescimento, né, de chegarmos ao mesmo nível de aperfeiçoamento que é possível a todo e qualquer espírito criado por Deus. Né? É um caminho que ele é um pouco áspero, ele é um pouco difícil, né, aquele caminho pedregoso, mas que a gente, né, dando as mãos uns aos outros, se apoiando, a gente vai conseguir fazer esse caminho muito mais fácil. Né? E aí entra também aquele ensinamento do nosso Mestre Jesus, né, o amar ao próximo
como a si mesmo, né? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. E nessa época que nós estamos passando agora, de dificuldade por conta da parte de saúde, por conta dessa pandemia de Covid, é uma oportunidade ímpar para que a gente exercite essa fraternidade. E justamente, né, com essa ideia, para tentar expandir um pouco mais, né, os nossos horizontes a respeito desse sentido de fraternidade, que hoje a gente está fazendo, né, essa live com esse tema. Né? E com certeza a Soninha e a Monique vão trazer muita coisa bacana para a gente ao longo do programa. E eu queria aproveitar, né, logo de saída, a gente sempre tem alguém que vem entrar ao vivo e fazer uma pergunta. E hoje a pergunta ela é do nosso companheiro do João Carlos. O João Carlos ele está aqui com a gente e eu vou pedir para que ele se prepare que eu vou colocar ele ao vivo. João, vou te puxar ao vivo aqui, João. Tudo bem, João? Tudo bem, Alexandre. Tudo ótimo, graças a Deus. Meu bom dia a todos vocês. E é um prazer imenso estar tendo essa oportunidade de estar participando desse programa novamente. Esse programa que é tão gostoso, que a gente faz com tanto carinho. É verdade. Ô, João, eu sei que você tem uma pergunta aí que com certeza vai despertar a curiosidade de quem está ouvindo, né? E vai puxar muito conhecimento da Monique. Eu peço que você faça a pergunta direcionando ela para a Monique, que é a nossa convidada, né? Já que ela fez a prece, né? Eu vou também dar para ela essa prerrogativa de responder a primeira pergunta. Ô, João, por favor. Tá ótimo. Bom, Monique, existem pessoas que são fraternas, humildes e caridosas por natureza, né? E existem pessoas com muita dificuldade para isso. Chegam até a sentir vergonha de fazer o bem, o pior, né? Se sentem até bem em fazer o mal, se sentem tirar proveito das pessoas, tirar vantagem das coisas, né? Então a minha pergunta é a seguinte: isso é proveniente apenas de reencarnações? Ou pode ser um problema apenas da forma como ela foi criada ou das experiências que ela teve na vida? Ou seja, ela teve experiências ruins, porém aquela sementinha está lá dentro dela, simplesmente em função da falta de bons exemplos ou do ambiente que ela vive, isso não aflorou. Vou dizer o que eu acredito, né, João, e até um pouquinho em relação ao que a gente aprende aqui pela doutrina espírita. Obrigada pela pergunta, uma pergunta ótima, né, que pega tanto a doutrina quanto também a experiência, a nossa vivência prática. Então, a gente aprende na doutrina espírita que conforme nós vamos encarnando, como trouxe o próprio Alexandre, né, a gente nasce espíritos puros, né, ou espíritos imperfeitos, e com todo o potencial aí de desenvolvimento, de evolução. E a gente vai reencarnando, né, tendo várias oportunidades de reencarnações, né, e através dessas reencarnações a gente vai evoluindo. É claro que nós temos aí espíritos que reencarnam já com essa evolução já mais adiantada que determinados outros espíritos, apesar da gente estar aqui no mundo de provas e expiações, em que ainda o orgulho, o egoísmo é muito disseminado, né? Ainda existe muito isso entre os espíritos que estão aqui encarnados. Mas a gente sabe também que existem espíritos que vêm aqui, de alguma forma, para contribuir com a gente nesse desenvolvimento. Então, eu acredito que sim, existem espíritos que vêm com uma condição de fraternidade mais natural, porque tem realmente essa evolução espiritual. E tem situações que, independente do meio, né, esse espírito, sendo um espírito mais evoluído, se ele tiver numa condição, muitas vezes, de dificuldade, ou nascendo numa família que tem uma série de problemas, ele consegue permanecer ali, mantendo esse sentimento de fraternidade, mantendo essa condição, né, de fazer o bem pelo bem. Assim como existem outras pessoas que muitas vezes têm as suas dificuldades, têm as suas imperfeições, são espíritos que muitas vezes não estão nessa mesma condição de fraternidade e podem, né, encarnar numa família que tem as suas limitações, que num ambiente familiar mais difícil, e aí o que acontece? Dado essas dificuldades desse espírito mais o ambiente, as coisas acabam tendenciando muitas vezes para um caminho mais difícil, mais tortuoso, né? Ao mesmo tempo, existem espíritos que têm também essa sementinha aqui das imperfeições,
estão nesse mesmo ambiente também de uma família difícil, mas conseguem, através do seu livre-arbítrio, fazer escolhas diferentes. Então, o que eu acredito aqui é que está muito voltado à nossa vontade. Nós, como espíritos, podemos sim nos modificar, podemos sim evoluir, podemos sim ser espíritos fraternos, independente do ambiente em que nós estamos, mas depende muito da nossa vontade. Então, pode ser que eu esteja aqui num ambiente mais complicado e com a minha vontade eu consiga prosperar e consiga ser uma pessoa voltada para o bem. Ao mesmo tempo, pode ser que se a minha vontade não for verdadeira, eu estando num ambiente como esse, eu tenha maiores dificuldades e não consiga prosperar. Então, depende, né? Como você trouxe aqui, é isso que explica ou é aquilo que explica? Eu acho que depende muito da vontade de cada um, da vontade desse espírito que está encarnando, que é a nossa vontade, nosso individual aqui, né? Bacana, Monique, né, aproveitando, né, tudo isso que você falou, né, só para tentar acrescentar um complemento, né, na verdade, eu vou falar, acho que de um jeito diferente do que você falou. É uma coisa que é sistêmica, né, uma coisa que ela não tem um fator único. Então, o que a gente traz de carga, o ambiente em que a gente se encontra e a nossa força de vontade, como você bem disse, né, elas vão determinar o caminho que nós vamos seguir, né, se nós seremos espíritos que vão seguir os ensinamentos conforme o Mestre Jesus passou, se a gente vai conseguir colocar em prática isso ou não, né, e a gente sabe que por estarmos num planeta ainda que é um mundo de provas e expiações, existe muita dificuldade, né, a gente vê hoje em dia, né, isso aí para a gente, acho que fica até mais fácil de exemplificar, né, a dificuldade que muitas pessoas, inúmeras pessoas estão passando, dificuldades materiais, pela falta de condições econômicas para conseguirem se sustentar. Mas aí a gente não pode esquecer, né, que não existe só o material, existe também o espiritual, né, e acho que o momento, né, ele exige que a gente se aplique em ambos, para que a gente possa não deixar nenhum lado da balança aí desequilibrado e a gente acabar se perdendo no caminho, né? E você falou uma coisa bacana a respeito de orgulho, né? Então eu vou aproveitar e vou passar uma pergunta para você, Soninha. Tem uma pergunta aqui da Dora Wengrio, que é a esposa do João Luiz Baízi, né? Nosso companheiro de rádio, né? Um abração para a Dora, um abração para o João, que ontem fez um procedimento aí, está se recuperando. João, né, toda a força aí, fica tranquilo, que a espiritualidade vai estar trabalhando em seu favor também. Tá? Um abração, João. Soninha, a pergunta da Dora é a seguinte. O orgulho pode ser um obstáculo para a fraternidade? Vou até colocar aqui que é para a gente poder acompanhar. Então, obrigada, Dora, seu João, tenha força. E, olha, eu acredito que não somente o orgulho, mas também o egoísmo e a ignorância pode ser um obstáculo natural da fraternidade, né? E também da igualdade entre nós irmãos. O orgulho leva as pessoas a se julgar superior em todas as situações, né? Enquanto nós não conseguirmos superar o orgulho, será difícil nós nos considerarmos iguais, né? Porque todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós somos irmãos, né? Então, tem aqueles nossos irmãos que são nossos companheiros de jornadas, que estão em níveis diferentes de evolução, e nós devemos respeitar isso também, né? Então, a felicidade, a fraternidade, ela só será alcançada quando o egoísmo e o orgulho deixar de existir em nós, né? É um processo demorado, mas com fé, com perseverança, nós conseguiremos. Soninha, é aquilo que já foi dito, né? Que a gente só precisa interiorizar, né? Vai depender Sim. da nossa força de vontade, vai depender da gente se espelhar naquele homem de bem, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo fala,
né? E eu vou aproveitar, Soninha, tem uma outra pergunta da Dora que se emenda com a primeira, e eu vou pedir para a Monique para ela responder para a gente. Monique, a Dora também fez uma pergunta, né? Inclusive, agradecer a Dora, porque a Dora, ela é, né, um manancial de perguntas, assim, inesgotável, né? E ela sempre faz as perguntas que tocam em questões que são importantes, que são nevrálgicas para a gente, né? A pergunta da Dora é a seguinte, Monique: por que é tão difícil sermos fraternos? Eu vou responder a pergunta da Dora, baseada naquilo que nós estamos aqui no dia a dia, né, vivenciando, Alexandre. A gente tem dificuldade de ser fraterno e nos olharmos como irmãos, porque a gente ainda não chegou num estágio de perfeição, né? E quando a gente compara o nosso estágio de evolução com como Jesus veio nos exemplificar, porque era o nosso maior exemplo aqui de fraternidade, que era esse olhar sem julgamento, esse olhar de indulgência, esse olhar de não ser intolerante em relação ao nosso irmão, aquele que está ao nosso lado. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque nós estamos evoluindo, nós ainda temos as nossas imperfeições. E por mais que a gente queira chegar nessa fraternidade, a gente ainda se compara, a gente ainda olha o nosso irmão, como a Sônia falou, com um ar de superioridade. A gente ainda, de alguma forma, contempla pessoas que estão próximos da gente de forma diferente daquelas pessoas que não são pessoas da nossa família, ou que não estão no nosso ambiente de amizades, né? A gente tenta favorecer o outro em relação ao meu objetivo, em relação àquilo que eu tenho interesse. Então, a partir do momento que nós começarmos a olhar esses nossos irmãos assim como Jesus olhava, com esse amor que independe, né, da onde estamos, dos nossos vínculos, e sim olhar, esse olhar fraterno, olhar de caridade, sim, aí a gente consegue realmente chegar nesse estágio de fraternidade. Mas isso vai demandar tempo, vai demandar experiência, vai demandar vivência, vai demandar se colocar no outro, e aí as encarnações são fundamentais para isso. Por quê? Porque eu vou passar por várias situações diferentes, em várias condições diferentes, né? Vindo como homem, vindo como mulher, vindo como negro, vindo como branco, vindo como pobre, vindo como rico, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, e aí sim a gente chegar nesse sentimento 100% de fraternidade. A gente ainda passou por pouca vivência, pouca experiência, né? Então, a gente aos pouquinhos vai conquistando degrau a degrau, e a gente não pode se desesperar, a gente tem que olhar o cada dia, né? A cada momento que eu acordo, como um olhar de oportunidade de o que eu posso aprender hoje, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso experienciar hoje, ou proporcionar para aquele que está ao meu lado, de uma forma que eu consiga ter minimamente esse olhar fraterno, mesmo que seja momentâneo, porque a gente ainda não consegue ter esse olhar fraterno 100% do nosso tempo. É verdade, Monique, né? A gente, né, vai ouvindo e vai refletindo a respeito, né? Essa dificuldade, né, ela inspira, né, ela traz para a gente, óbvio que não em todos nós, né, cada um é diferente do outro, mas ela traz mais ou menos esse desejo de, se vendo no irmão, procurar ajudá-lo, né, procurar estender a mão para que ele possa, né, se levantar, para que ele possa seguir um caminho melhor, né, e a gente sabe, né, isso aí é uma coisa que a gente tem no Espiritismo, né, que é vamos colocar assim, né, embora seja vamos dizer, um provérbio, um adágio, ele é uma lei básica, né, que é a lei de causa e efeito, né, a gente não consegue, como diz aquele dito popular, a gente não consegue colher alguma coisa diferente do que a gente plantou, né, não dá para a gente pegar e semear, né, laranja e colher maçã, não dá para semear limão e colher pêssego. Então, conforme a gente vai semeando, conforme a gente vai depositando, né, ao longo das nossas jornadas, essas sementes, elas vão frutificando, né, e muitas vezes, né, até como o João fez aquela pergunta, né, na pergunta dele, existe, né, a pessoa, ela traz com ela, né, em reencarnações sucessivas, é disso aí que decorre essa dificuldade, esse orgulho, esse egoísmo, né, e a gente sabe que tem bastante a ver, né, é aquela coisa, né, o que a gente planta numa encarnação, a gente vai ter que colher, dependendo de como a gente proceder, a gente vai ter que colher em diversas, né,
E não é querendo desanimar, né? Mas a Monique falou bem, né? A gente ainda tem muitas vivências para passar, mas qual que é o lado bom, né, disso? É que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se aprendendo, nós vamos nos tornando, perdão, espíritos melhores, com mais conhecimento, com mais amor, né? Porque cresce o conhecimento científico, acadêmico, escolar, né? Mas também cresce, com a prática, cresce o amor, cresce a caridade, né? A gente vai conseguindo, né, cuidando da nossa plantaçãozinha lá, limpando, cuidando, colocando, né, o alimento para as plantas, a gente vai regando, a gente vai vendo que a árvore vai crescendo mais forte e mais bonita. Eu só queria aproveitar um momentinho aqui para agradecer aí a lembrança do nosso amigo Dorival, da TV Espaço Espírita, que é a nossa entidade parceira, né, passou, né, a transmitir os nossos programas dentro da possibilidade. Aí, Dorival, muito obrigado em nome da equipe da Rádio Web Amor e Luz, e aproveitar também para agradecer, né, ao Grupo Espírita Samaritano, que também está dividindo conosco, aí, compartilhando, né, a divulgação das informações da doutrina espírita, do programa, né, muito obrigado aí, eu agradeço a todos em nome, né, da nossa equipe aqui, e agradeço ao Alain, que é o responsável por esse contato conosco, né, muito obrigado, Alain, muito obrigado aos amigos do Grupo Espírito Samaritano, pela força que vocês estão, né, incluindo no nosso trabalho aqui, a gente fica muito contente de poder contar com a parceria de vocês. E, Soninha? Só um pouquinho antes, se você me permite, né, até complementando isso que você trouxe a respeito dessa nova oportunidade, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele deixa a gente, a cada encarnação, iniciar uma história nova, né, e através de uma página em branco, a gente tem a oportunidade de criar uma história diferente. Então, cabe a nós saber o que a gente vai fazer de cada uma dessas histórias, né. Então, olha que generosidade desse nosso Pai maravilhoso. A respeito disso aí, acho que tem duas passagens que todo mundo deve ter ouvido, né? Não vou dizer, não são passagens doutrinárias que estão na codificação, nada, né? Mas uma é com o Chico, que é mais ou menos assim, né? Ninguém consegue fazer um novo fim, mas consegue fazer um novo começo. E é exatamente isso que a Monique falou, né? A cada encarnação, a gente tem a possibilidade, a gente não pode mudar o que já passou, mas a gente consegue recomeçar, né? E tem uma outra que eu ouvi, né? Foi durante um curso de doutrina, então eu vou me dar o direito de falar, né? Que Deus é tão bom que Ele deixa a gente pagar a prazo aquela compra que a gente faz à vista. Né, deram um exemplo bem simplório, mas que é verdade, né? As compras são aquilo que a gente faz nas encarnações, né? Cada encarnação, vamos colocar assim, é um dia de visita ao mercado, né? É um dia de compra. E a gente parcela, né? E Deus como o Monique disse, né? Ele é tão bom, né? Ele é tão perfeito no seu amor, que ele deixa que a gente vá esgotando essas dívidas, que normalmente, que via de regra, são muito pesadas para se pagar numa parcela só, em prestações suaves, vamos colocar assim, diversas prestações. Quanto tempo, né? Quantas folhas tem o carnê? Quem é mais rodado aí lembra, né? Daqueles carnês gigantescos que a gente pegava para pagar as prestações. O número de folhas do carnê, ele vai depender, como já disse a Soninha, né? Da boa vontade, da força de vontade, da coragem que a gente se coloca em cada encarnação para enfrentar essas dívidas e para superar os problemas que elas vão apresentar, né? Então, é aquela coisa, né? Não existe, né, um credor que seja tão bom quanto Deus, né? A gente, com certeza, vai demorar para esgotar a dívida, né? A gente vai estar em dívida durante bastante tempo, mas vamos pensar, né? A hora que a gente esgotar essa dívida, a gente já não vai ter mais esse peso para carregar, né? Pode ser que não seja tão logo, né? Mas com certeza, né? E Deus não cobra, é aquela coisa, né? Deus não cobra mais do que a gente pode pagar, né? Aquele dito que fala, né, que Deus não põe uma cruz mais pesada do que os nossos ombros suportam, ele também está aí, né? Deus, ele não cobra da gente mais do que a gente pode pagar, né? Ele sabe que se ele for cobrar muito, a gente não vai conseguir pagar. E aí a gente lembra daquela passagem evangélica que fala, né, daquela pessoa que não conseguiu pagar e foi jogado no cárcere, né? Como ele sabe que a gente tem essa dificuldade, né, ele não age como aquele credor, né, que tinha um crédito de 10, de 100 e que mandou prender, né,
a pessoa que lhe devia, né? Ele age como um soberano, né? Ele perdoa temporariamente a dívida para que você se recupere e possa pagá-la. Por quê? Porque esse pagamento, entre aspas, na verdade, ele não é um castigo, ele é um instrumento para que a gente possa progredir, né? Quando a gente tem dificuldade, a gente se esforça, a gente acha um jeito de superar a dificuldade e a gente aprende com aquilo, né? Eu vou aproveitar, né, senão a gente fica esticando aqui, né, que é um assunto que realmente é amplo, é gostoso, né, mas temos as perguntas aqui dos nossos amigos, né, e uma pergunta, Soninha, eu vou passar para você, é a pergunta do João Luiz, tá? Eu falei um pouquinho, a Monique já falou também a respeito, mas eu vou pedir para você falar também, né? O João Luiz, ele pergunta o seguinte, Soninha, eu vou até colocar aqui para você poder acompanhar, os nossos amigos que estão ouvindo também, né? Como eu disse, né, hoje é um pouquinho diferente, né? Então vamos procurar, né, vamos buscar, né, o estoque de paciência do nosso amigo ouvinte aí para ele poder acompanhar a gente aqui. A pergunta do João é essa daqui, Soninha. Estamos na terceira ordem da escala espírita, o que significa não ser possível comportamentos perfeitos, mesmo que o entendimento já esteja mais avançado. Né? Aí só um parênteses, é aquela questão, né, que a gente já conversou em programas anteriores, a respeito de moralidade, né, e a parte de conhecimento científico. Ainda assim, será que realmente entendemos o que é ser fraterno, fraternal, possuir fraternidade? Ô, Soninha, por favor, dá para a gente, né, a sua palavra a respeito disso. Então, o nosso mundo ainda parece muito distante, né, do ideal de transformação da fraternidade. Porque, como dissemos anteriormente, né, a Monique colocou bem também, nós estamos em processo de evolução, né? Nós estamos em processo de evolução, então fica difícil ainda para nós, né, alcançar a verdadeira fraternidade, né? Então, nós temos que ver que em pleno século XXI, né, após 2000 anos da presença de Jesus, com os ensinamentos dele sobre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a humanidade evoluiu pouco em relação à moral, né? Porque o homem ainda continua um pouco egoísta, orgulhoso, procurando impor seus interesses acima de tudo, né? Mas também procurando buscar o prestígio, o interesse material, mas não devemos perder a esperança, né? Porque que um dia nós vamos conseguir, né, nos transformar. Afinal, a lei divina, ela é perene, e nela está a lei do progresso, como você mesmo falou, e a Monique também colocou muito bem, nós temos que progredir, né? Uma hora nós vamos progredir. Chega um momento na vida da gente que o progresso ele é uma lei divina, e como uma lei divina, ele é cumprido, né? Então, isso quer dizer que todos nós temos o nosso tempo de evoluir e de nos tornarmos pessoas melhores. Perfeito, Soninha. Até isso. Você falou uma coisa que o Xavier e o Cido sempre falam, né? E que a gente, acho que todos nós acabamos meio que, né, incorporando isso para a gente, que é aquela questão de que a transição, né, de plano de provas e expiações para o plano de regeneração, ela já está em curso, né? Só que é aquela coisa, né? A gente sabe que nenhuma mudança na natureza, nas leis divinas, ela acontece de uma hora para outra, né? Hoje, né, é prova e expiação, amanhã, né, já somos um plano de regeneração. A gente sabe que não é assim, né? Porque esse movimento, ele acontece com os espíritos, com a humanidade, ele acontece também com o planeta, né? Então, o nosso planeta, ele vai acompanhando, né? Nós vamos trabalhando em sintonia, né? Então, a evolução, ela é uma evolução conjugada. E a gente já sabe, né, pelos artigos que a gente já viu, por alguns livros e autores
espíritas, que essa transição ela já se encontra em curso. Tem pessoal, a gente, como ser humano, questiona muito, mas quando vai ser? Qual que é o prazo? Né? Quanto tempo? Assim, não há uma resposta que seja certa a respeito disso, né? Mas e aí vai um recadinho para todos nós, né? Para a humanidade como um todo. Vai acontecer tão rápido quanto a humanidade se disponha a fazer os movimentos, a ter os comportamentos, a tratar o planeta conforme o mundo de regeneração existe, né? Então é aquela coisa, né? Tratar bem o planeta, tratar bem o nosso semelhante, né? Procurar a gente procurar sempre pensamentos que sejam de boas energias, de boas vibrações, para que a gente possa, né, fazer com que a energia global, a energia do planeta como um todo, da humanidade como um todo, ela se torne mais adequada ao plano de regeneração. E aí é aquela coisa que a gente vê, se a gente fosse falar em termos de ciências, né, daqueles movimentos que são espontâneos, que são continuados, né, e que acontece quando, num sentido figurado, tá, não é que a gente vai acontecer isso aí, é pelo contrário, tá, né, mas quando você coloca um objeto num plano inclinado, é só soltar que ele desce, né, nesse caso, essa melhoria de energia nossa, ela vai ter efeito contrário, né, a gente vai soltar, né, vamos colocar assim, o planeta, a humanidade numa subida, e ela vai subir, em vez de descer, ela vai subir, porque esse motorzinho das vibrações, das boas energias, do nosso progresso moral e intelectual, vai fazer com que a humanidade, com que o planeta consigam passar para um plano melhor, né? Consigam ter essa evolução que a gente tanto almeja, né? Monique, eu tenho uma pergunta aqui, que é da nossa companheira de rádio também, da Mônica Gomes, né? Eu vou colocá-la aqui para a gente poder acompanhar os nossos amigos que estão acompanhando a live também, que é a seguinte, ó, eu peço desculpa, mas é rapidinho. A pergunta da Monique é a seguinte: o presente momento da humanidade está sendo uma grande oportunidade individual e coletiva de aprender a tolerância, compreensão, convivência, afeto, amor. Ou seja, sermos um pouco mais fraternos. O que a doutrina espírita diz sobre aqueles que ainda permanecem no egoísmo e orgulho diante desta oportunidade de se reformar? Né? Você já tinha comentado alguma coisa nesse sentido, né? Mas como o finzinho da pergunta traz esse gancho, né? Como a gente pode fazer essa reforma? Como a gente pode se melhorar para sermos mais fraternos, Monique? Sim, deixa eu mandar um beijo aqui para a Mônica, nossa companheira aí que está sempre participando aqui, né? E muita saudade, Mônica, um beijo grande. Eu adorei a pergunta dela, porque tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Das oportunidades que muitas vezes passam na nossa vida e a gente acaba deixando escapar. E principalmente de exercer essa fraternidade. E quando a gente começa a pensar aqui a respeito do orgulho e do egoísmo, dessas pessoas que muitas vezes ficam presas a esse sentimento, né, de orgulho e egoísmo, e eu gosto muito de pensar como Kardec traz, né, os espíritos trazem através da Gênese, em Allan Kardec, quando ele fala a respeito dessas mudanças, que mesmo que a gente não queira se modificar, Deus vai lá e dá um jeitinho, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, vou ficar aqui estagnado, não vou evoluir, vou permanecer aqui no orgulho e no egoísmo, e aí Deus dá um jeito, né, de transformar ou de se modificar algo, assim como a Sônia trouxe aqui a respeito da lei de progresso, tanto a lei de destruição também, que muitas vezes a gente acha que a destruição tem uma conotação negativa, mas muitas vezes é através da destruição que a gente tem essa oportunidade de enxergar alguma determinada situação de forma diferente, mas ele faz com que esse universo se transforme, que a gente, de alguma forma, saia dessa situação de orgulho e egoísmo e passe a enxergar de forma diferente determinada situação. Então, ele tira a gente mesmo dessa zona de conforto. Então, a gente não consegue ficar aqui estagnado, né, se entendendo como egoístas e orgulhosos, né, batendo nessa mesma tecla. Deus vai lá e dá um jeitinho de que a gente passe por determinada situação, que a gente consiga, de alguma forma, perceber que nós precisamos nos modificar. Então, é isso que diz a doutrina espírita. A cada passo, a cada oportunidade que vai surgindo na nossa vida, a gente vai fazendo essa nossa mudança interior. Mesmo que seja pequena e que a gente não consiga perceber, como diz lá na Gênesis, existem dois tipos de mudança. Aquelas que levam milênios e muitas vezes a gente não percebe, porque realmente é gradual, né? E a gente só vai perceber daqui a muitos milênios, né?
e outra que é nossa individual, que aí depende realmente só da gente. Então, muitas vezes a gente acredita que aquela pessoa não se modificou, que ela permanece sendo a mesma pessoa, mas dependendo da situação, até mesmo ela não se modifica, talvez, nessa encarnação, mas no momento que ela está ali desencarnando, parece que dá um clique, né? Tem a oportunidade de perceber algo que ela está fazendo de errado, que ela está tendenciando a continuar nesse orgulho e nesse egoísmo, e aí tem esse despertar, que muitas vezes acaba aproveitando esse despertar no finalzinho dessa encarnação, e ela vai utilizar isso numa próxima encarnação, e a gente acredita que essa pessoa não teve oportunidade de aprendizado, mas na verdade, sim, ela está tendo também essa oportunidade de evoluir. Obrigado, Monique. A gente vai, o que eu falei, a gente vai ouvindo e as coisas vão vindo à mente da gente, né? E realmente, né, como você falou, a gente, conjugando o que você falou, o que a Soninha falou, o que eu tinha dito, né? O benefício, né, a bondade, as benesses de Deus, elas são infinitas, né? É que a gente muitas vezes não sabe aproveitar, a gente aproveita mal, né? E um ensinamento que a gente, né, sempre ouve é que é um ensinamento popular, né, que a gente deve procurar extrair de cada dificuldade o melhor que ela apresenta para a gente. Tem aquela historinha, né? Se a vida te deu limões, faça uma limonada, né? Ou seja, você não vai pegar e procurar se prender ao aspecto negativo, porque aquele aspecto negativo vai te marcar, você vai ficar, como você bem disse, né? Você vai ficar carregando aquilo por quanto tempo? Né? Você vai ficar com aquele gosto de azedo na boca há quanto tempo? Sendo que você pode, né, tomar pegar esse limão, fazer uma limonada geladinha para tomar, né, na hora que você estiver tranquilo, sossegado, né? Aquela historinha, né? O remédio muitas vezes, o remédio bom, o remédio que cura, ele não é um remédio saboroso, né? É um remédio amargo, mas ele está lá para te curar, e as dificuldades que se apresentam na nossa vida, né, embora a gente olhe sobre um aspecto ainda, né, quando eu digo nós, eu digo a humanidade, né, a gente ainda olha sobre um aspecto meio negativo, é porque a gente está muito ainda sob efeito daquelas sensações materiais, né, a gente muitas vezes, né, não consegue olhar o que há de bom por trás daquilo, né? Como, né, disse, já alguns professores já disseram, né? A gente tem que enxergar aquilo que está por trás do quadro que a gente enxerga. A gente tem que procurar, principalmente, né, quando a gente é cristão, não digo nem espírita, mas cristão, né? Jesus deixou muito claro, né, que o reino dele não é daqui, né? O meu reino não é daqui, então, ou seja, né? Então, de onde que é? É de algo que eu não consigo enxergar. E trazendo para uma comparação aqui mais simples, né? É aquilo, né? A gente está enxergando uma situação, mas a gente realmente não sabe o que se passa, né? Então, acho que é importante, né? Quando a gente se deparar com alguma situação, a gente procurar manter a calma, procurar, né, ter os ensinamentos de Jesus realmente gravados no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa, antes de tomar uma atitude, procurar nos colocar, né, no lugar do nosso irmão e fazer por ele aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Né? Sermos fraternos de verdade, né? Nós somos irmãos espirituais e nos colocarmos, exercitarmos esse daí. É um trabalho difícil, né? Como você mesma disse, né? Não é um trabalho fácil, é uma coisa que exige da gente um desapego, um desprendimento, uma força de vontade, uma coragem grandes. Mas qual é a vantagem disso? É o progresso que vai nos proporcionar, né? Então, até aproveitando, viu, Soninha? Tem mais uma perguntinha aqui, né? Engatando nesse assunto que a Monique, né, expôs para a gente, né? Que é outra pergunta da Dora, né? A Dora, brigadão, hein? Você está ajudando a gente muito mesmo, né? A pergunta da Dora na verdade, são duas. Eu vou passar essa para você e depois vou pedir para a Monique complementar com a outra pergunta, né? A pergunta é a seguinte, Soninha. Podemos crer que a maioria das pessoas gostaria de viver numa sociedade fraterna? Sim, claro que sim. A maioria das pessoas, elas aspiram, né, por essa convivência fraterna, harmoniosa e afetiva entre todos, né? Isso tornaria a nossa existência, a nossa vida aqui na Terra mais amena, mais pacíficas, né?
E, como foi colocado, nós estamos aqui na Terra para aprender, para progredir, para nos aperfeiçoar, não só intelectual, como moralmente. Cada um de nós, né, se cada um de nós fazermos a nossa parte, sem dúvida haverá uma melhoria geral no planeta, também em relação ao avanço moral, que poderá, né, que essa melhoria no planeta vai nos conduzir à tolerância, à compreensão, à convivência harmoniosa, né, e afetiva com todos que nos cercam, né, com o nosso próximo. Mas, para isso, é necessário que haja em cada um de nós uma nova postura, a tão falada reforma íntima, né? Porque aí a gente precisa, né, para a gente ser útil, onde quer que a gente se encontre, nós sermos úteis, né, para com tudo e para com todos. Não é fácil não, né, Soninha? Mas a gente está aqui para aprender, realmente, né? E eu vou pedir vou passar uma pergunta para a Monique aqui, que chegou através dos nossos amigos que estão acompanhando a live, né? Monique, eu vou colocar a pergunta aqui até para você poder acompanhar, tá? É a pergunta da Tânia Mara. Ela faz um comentário no começo, né? É muito fácil ser fraterno com quem nos ama, mas não foi isso que nosso irmão maior nos ensinou. Devemos ajudar nossos inimigos na mesma medida que ajudamos a quem amamos? Por favor, Monique. Oi, Tânia, obrigada pela pergunta. Sim, precisamos, né, como você mesma traz aí, você afirma logo no início, né, como Jesus nos ensinou, amai os vossos inimigos. Mas não é fácil, né, Tânia? A gente ainda está aí em construção, né, em desenvolvimento de tudo isso. É muito fácil, realmente, como você falou, a gente amar aqueles que estão próximos da gente, aqueles que, de alguma forma, compartilha os mesmos pensamentos, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. É justamente através dessas pessoas que a gente tem dificuldade de compreender os pensamentos, a forma de agir, né? Ou que tem uma ideia diferente da nossa, é através dessas pessoas que a gente precisa utilizá-las como ferramenta para o nosso desenvolvimento. E é por isso que nós somos tão diversos, nós temos características tão diferentes. E eu quero trazer aqui, inclusive, em cima de um estudo que nós estamos fazendo ali do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Tem uma passagem de Jesus com Simão Pedro, e que Simão Pedro começa a ser atacado por um desses inimigos, né? Pessoas que realmente eram contrários à Boa Nova desse evangelho. E aí, em determinado momento, ele não consegue, né? Ele, de alguma forma, começa a responder todos esses inimigos. E ali Jesus, nesse momento, explica que é muito fácil realmente a gente amar aquelas pessoas que têm o mesmo ideal que nós. Mas é nesse momento que as pessoas começam a nos criticar, a nos julgar, ou de alguma forma ter uma ideia diferente, é que a gente tem que se manter ali com esse espírito fraterno. E é isso que nós estamos aprendendo. Assim como Simão Pedro, há 2000 anos atrás, teve essa dificuldade, nós ainda hoje temos essa dificuldade. Então, precisamos, de alguma forma, evitar primeiro a resposta direta, né? Ou tentar retrucar o ponto de vista do outro. A partir do momento que a gente puder ouvir o ponto de vista diferente do nosso e respeitar esse ponto de vista, já é um grande avanço, já é um grande passo. Aí, a partir desse momento, a gente começa aí a de alguma forma, respeitar esse nosso irmão, a tolerar, a ter esse olhar fraterno. Mas a gente precisa primeiro dar esse primeiro passo, que eu acho que a gente, hoje em dia, ainda tem essa dificuldade. Beijo grande, Tânia. Vou até aproveitar e vou emendar uma outra pergunta, né, que eu vou passar para a Soninha, né, uma pergunta da Dora também, né, que é a seguinte, Soninha. Parece simples, mas eu acho que não é tão simples assim de responder, né? A pergunta da Dora é: como reconhecemos uma pessoa fraterna? O que você pode falar para a gente, Soninha? Como conhecermos uma pessoa fraterna? Olha, a pessoa fraterna é uma pessoa que ela é interessada pelos seus semelhantes, pelo problema do seu semelhante, né? Pelo que está acontecendo ao seu redor.
que procura ser uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que procura ajudar as outras, né? Porque a fraternidade, ela é uma lei universal, né? Que precisa ser cada vez mais estreitada entre as pessoas. Aí cabe a todos nós, né, nos empenharmos, né, em concretizar a fraternidade, né, no seio da humanidade, através do quê? Do exercício do bem e do amor, que foi muito bem exemplificado pelo nosso Mestre Jesus, né? Então é isso, aquela pessoa que realmente se preocupa com o próximo e em ajudar e ter sempre uma palavra amiga. Eu acho que é isso. Ô, Soninha, né, se você permitir, né, eu só quero complementar com uma coisa que a gente muitas vezes não vê no dia a dia, né? Acho que foi, não sei se foi do programa passado, uns programas atrás, eu fui lembrado, na verdade, né, não gosto de falar lembrei, eu fui lembrado de uma frase muito, muito bacana, que é da Madre Teresa, né, que ela disse, né, se atribui a ela, que as mãos que trabalham são mais sagradas que a boca que reza, né? E Sim. ela disse isso aí com aquele intuito de demonstrar o seguinte, né? Não adianta só a gente permanecer pedindo, né? A gente permanecer orando. Nós temos que agir também, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele diz, né? Ele traz, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Em que sentido, né? Não adianta você receber uma benesse, você receber algum tipo de capacidade, se você não colocar em prática, né? A gente sabe que isso aí é o contrário, né? Isso aí trabalha contra a gente. Você receber, e não colocar em prática, né? É mais ou menos que nem a gente se alimentar e ficar parado, né? O corpo vai retendo aquilo lá, mas não vai ser benéfico para a gente, né? Nós vamos começar a ter problemas nas articulações, problemas de circulação, problema de respiração, né? E essa prática, né, que a gente vai, eu me coloquei, acho que a sequência errada. Na verdade, essa prática é que nos vai conduzir à perfeição, né? Porque a gente sabe, né? Até nos empregos que a gente vê aqui na Terra, né? Exige experiência, ou seja, eles querem que você demonstre na prática se você tem o conhecimento, né? E para a gente, como cristãos, como espíritas, isso aí é uma coisa muito importante, né? Não é ficar retendo conhecimento, é compartilhar e principalmente colocar em prática, né? Através de quê? Da caridade, né? Eu não lembro, né, de quem é essa frase, né? Mas a caridade é o amor em ação, né? Ou seja, é você pegar todo aquele amor que você tem dentro de você, o conhecimento que você tem, e colocar em prática, e você compartilhar, você dividir com os outros. Com quem? Com os seus irmãos, né? Com a fraternidade que é a humanidade. Monique, eu tenho uma pergunta aqui do João Luiz Baízi, né? Ela é uma pergunta bastante extensa. Eu vou colocar aqui na tela, vou pedir desculpa para vocês e para os nossos ouvintes, né? Mas para a gente conseguir, né, depreender a pergunta como um todo, tá? A pergunta do João é a seguinte, ó. Na Revista Espírita de setembro de 1861, Dissertações e Ensinos Espíritas. A todos que conheci, Allan Kardec faz a seguinte menção: as instituições que eram magníficas há 5.000 anos são velhas hoje. O objetivo que elas estavam destinadas a atingir está ultrapassado. Não podem mais bastar à sociedade atual. Um novo progresso se prepara, sem o qual todas as outras melhorias sociais estão sem bases sólidas. Esse progresso é a fraternidade universal, da qual o Cristo lançou as sementes e que germinam no Espiritismo. O que podemos entender dessa menção de Kardec com relação à fraternidade entre os seres encarnados, segundo as sementes plantadas por Jesus? Você vê, a pergunta é tão extensa que nem coube, né? Eu vou ter que fazer depois uma edição para colocar em 2 tempos. Mas você
consegue, né, com aquilo que foi possível de ler, dá uma ideia para a gente, Monique? Claro, vamos lá. Obrigada, João, pela pergunta. Acho que tem tudo a ver com a lei de sociedade, a lei de progresso e até a base mesmo da doutrina espírita. A doutrina espírita nos esclarece que a cada tempo um pouquinho da revelação foi começando a surgir. Então, quando a gente fala aqui de Jesus e da doutrina espírita, bem antes disso, né? Lá nas leis mosaicas, e antes das leis mosaicas já haviam pessoas encarnando aqui no nosso planeta Terra, trazendo um pouquinho de ensinamento, e conforme a gente vai evoluindo como espírito moralmente, a nossa inteligência, a nossa evolução espiritual, cada vez mais vão surgindo pessoas que vêm encarnando aqui no nosso planeta para trazendo uma nova revelação, um novo aprendizado. E é como a gente, quando está na escola, né? Não adianta a gente querer ensinar aritmética para uma criança que está chegando agora na escola. Então, aos pouquinhos, a gente vai adquirindo esse conhecimento. Então, não é diferente quando ele fala aqui aos magníficos 5.000 anos atrás, né? Quando a gente, com certeza, estava ali como homens das cavernas, que a gente não tinha nenhuma relação social, não existia essa relação social, não existia uma relação familiar, né? Então, a gente começou a aprender, ter essa relação familiar, conseguir conviver em sociedade. Ainda hoje, nós precisamos, e diz lá na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, que nós precisamos ainda das leis humanas, e as próprias leis humanas ainda são muito imperfeitas. A gente ainda julga as pessoas através das leis humanas, mas elas foram evoluindo. Então, se a gente for pensar nas primeiras leis humanas e as leis que nós temos hoje, nós evoluímos grandes passos, evoluiremos cada vez mais. E quando a gente chegar na perfeição, como espíritos, não vai haver mais a necessidade das leis humanas. Por quê? Porque a gente já vai ter conseguido compreender todas as leis divinas, estaremos praticando todas as leis divinas. Então, aos pouquinhos, sim, a gente vai evoluindo. É como diz a doutrina espírita, a gente vai tirando esse véu, né, que muitas vezes cobre o nosso entendimento das coisas, o nosso entendimento, esse olhar de compreensão que nós ainda não conseguimos compreender o que Jesus nos trouxe. Então, quando a gente conseguir realmente compreender tudo isso, novas revelações surgirão. A gente não tem ainda, mesmo pela doutrina espírita, a resposta de tudo, né? A resposta de todas as nossas curiosidades, os porquês, né? Do sentido da vida. Mas aos pouquinhos elas vão surgindo, e através da doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos, aos poucos essas coisas vão se revelando. Obrigada, João, pela pergunta. A pergunta foi bastante extensa, né? Mas, maravilhosa, na verdade, né? Mas é aquela coisa, né? A Monique, ela conseguiu resumir, né? De um jeito, assim, espantoso, né? A gente dá para fazer uma conferência a respeito daquela pergunta, e a Monique conseguiu sintetizar, né? Mas é verdade, né? Acho que ela sintetiza mais ou menos o que nós falamos o programa inteiro. Aquela coisa, né? A pergunta foi muito feliz nesse aspecto, né? Ela sintetizou, né? Como disse a Soninha, como a Monique também disse, né? A gente não está, quando a gente fala em fraternidade, nós olhamos sobre um aspecto bem mais amplo, né? Nós não atentamos para uma lei, para a lei, né, de igualdade, ou para a lei, né, de sociedade só, nós atentamos para todas as leis, né, divinas. A gente pode falar a respeito de progresso, a gente pode incluir aí também amor, justiça e caridade. Por quê? Porque a gente está falando de amor, né? E amor é a essência, né, do Pai. Então, quando ele nos criou simples e ignorantes para que a gente pudesse aprender, construir essa figura de amor dentro da gente e conseguir valorizar isso daí, né? Porque a gente, infelizmente, a gente ainda, por estarmos muito presos àquela questão de sensações materiais, a gente ainda precisa das encarnações para conseguir ter uma impressão mais forte no nosso espírito das sensações que vão levar a gente a entender, a acreditar naquilo que a gente está aprendendo, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade, né, de aprender, de evoluir, e a Monique falou, né, que, a respeito daquela questão da perfeição, né, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende,
e quanto mais a gente pratica em consequência, né, para gerar o verdadeiro aprendizado, menos pesadas, menos difíceis ficam as coisas, né? Então, um exemplo disso a gente pode fazer fácil, né? Que, por exemplo, depois que a gente tem uma evolução relativa, né? Ou quando a gente se encontra, nem sempre, mas quando a gente está desencarnado, que a gente está na erraticidade, né, a gente consegue levitar. Óbvio que não são todos os espíritos que levitam. Se a gente olhar nas obras espíritas, né, aquelas do Chico são um bom exemplo, né, existem espíritos que levitam e espíritos que não levitam, mas por conta de quê? Do conhecimento científico? Não, por conta do conhecimento, da bondade, do amor que eles carregam, do conhecimento, que a gente poderia dizer, conhecimento espiritual, né, que engloba tudo isso. Então, esse progresso, né, ele é impresso, a gente consegue desenvolver no ritmo que a gente se esforça para isso, né? E né, aquela questão, tudo aquilo que a gente aprende aqui, a gente carrega conosco, né? Seja bom ou seja ruim, né? A gente já teve, né, alguns programas que falaram a respeito, né, da porta estreita, do caminho largo, e a gente vê, né, que qual o caminho que nos conduz a uma evolução, né, uma evolução espiritual. Não é o caminho, aquele caminho fácil, aquele caminho plano, aquele caminho que é florido, né? O caminho para a gente conseguir chegar nessa perfeição, nesse adiantamento, ele é um caminho difícil, porque senão a gente, né, como qualquer criança, a gente, né, volta e meia eu falo que a gente, nós somos crianças em questão de evolução espiritual, e criança, ela está aprendendo, né? E como tudo que acontece aqui é reflexo do que acontece no plano espiritual, porque a nossa origem é lá, né? Então, como a criança, né? Ela precisa de colocar a mão, ela precisa de tomar o choque, ela precisa de cair, ela precisa de comer alguma coisa que não faça bem, para ela entender, para ela conseguir aprender de verdade que aquilo não deve ser feito, né? Então, essa questão de aprendizado, ela nunca foi fácil, mas o resultado que nos traz, né, é a satisfação da gente conseguir aprender e poder ajudar, né? Eu acho que essa dificuldade que a gente tem, né, ela é relativa, a gente já falou que estamos naquele passo, né, a caminho do plano de regeneração, mas a gente tem que trabalhar por isso também, né, a gente tem que ajudar, ajuda-te que o céu ajudará, e aquela questão, né, quando vierem os sinais, a gente procurar entender e colocar em prática, não se colocar, né, a gente não ficar com preguiça, a gente não ficar com orgulho, como foi dito, né, que o orgulho e o egoísmo, eles são chagas que atrasam o nosso progresso. E é muito importante que a gente faça isso. Eu vou pedir licença para vocês um segundinho e vou trazer o Xavier, que o Xavier ele conseguiu chegar aqui para acompanhar a gente ao vivo. Xavier! Olá, amigos! Oi, muito Xavier. Obrigado, Ale. Bom dia. Me desculpe pela falha técnica de hoje. Parabéns pelo programa. Infelizmente, estamos na parte final do nosso programa, né, e nós temos que já fazer as considerações finais. Mas eu pude dar uma entrada e dar uma saudação a todos esses nossos companheiros que estão acompanhando. E com certeza a mensagem da fraternidade, ela trouxe no bojo dela o conteúdo necessário para entendermos e compreendermos o porquê que a fraternidade nos faz bem. O porquê que a fraternidade ela tem que estar no nosso dia a dia. Dê continuidade aí, Alexandre, as considerações finais, por favor. Ô Xavier, obrigado, né? É bom ter o mestre aqui para a gente acompanhar. Eu vou pedir, Soninha, por favor, né? Como disse o Xavier, a gente já está aqui há 1 minutinho e meio para acabar o programa, né? Até vou explicar que, né, como a TV Espaço Espírita está fazendo essa parceria conosco, e eles têm um horário, né, delimitado, tem a grade para seguir, a gente não quer também prejudicar o trabalho deles lá, então eu vou pedir para que a gente possa finalizar o programa, que você faça as tuas considerações finais, Soninha. Eu agradeço por mais essa oportunidade, né, desse programa maravilhoso, que a paz e a bênção do nosso Mestre Jesus se façam presente na vida de todos. Obrigada. Obrigado, Soninha. Monique, por favor, a palavra está com você. Eu queria agradecer também essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, Xavier, Sônia, Alexandre. É muito
gratificante poder participar aqui com esses companheiros tão fraternos. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, nos acompanhando, trazendo as perguntas, e até a próxima. Bom, nós que agradecemos, Monique, né? E como o Xavier costuma dizer, já que você faz parte da família, né? A gente vai, com certeza, vai ter outra oportunidade aí que a gente vai conseguir, né, contar com a tua presença aqui, né? Até aproveitar, que ainda a gente tem uns segundinhos ainda. Se você quiser passar o teu Instagram, a tua página, por favor, Monique. Eu fico agradecida. Para quem não conhece, né, eu tenho aí um canal que é o Luz da Alma, tanto no Facebook quanto também no YouTube, então fazendo aí conteúdos da doutrina espírita para essa divulgação. E também aqui, ó, tá aqui embaixo, aqui Monique Papo Oficial, meu Instagram também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado. Eu agradeço, né, a paciência, a boa vontade de vocês, né? Hoje foi um dia atípico, né? Mas eu acho que foi proveitoso para todos nós. Então eu vou pedir licença, né, aos nossos amigos que estão nos acompanhando, agradecer por terem nos permitido adentrar os vossos lares para poder transmitir um pouquinho do nosso conhecimento da doutrina espírita, para que a gente possa, compartilhando, né, essa experiência, todos nós seguimos um caminho aí de evolução mais sereno, mais tranquilo e mais fraterno. Eu agradeço muito a vocês e peço licença para a gente encerrar a nossa live e agradecer novamente pela participação da Monique, da Soninha e do Xavier aí que chegou nos 45 do segundo tempo para cabecear a bola para nós. Xavier, Soninha, Monique, nossos amigos, muito obrigado, fiquem com Deus, uma excelente semana e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.